Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira e o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 6, versículos do 7 ao 15. No Evangelho de hoje nós ouvíamos o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a melhor forma de oração. E é interessante porque antes de Jesus lhes ensinar o Pai Nosso, como ouvíamos no Evangelho de hoje, o Senhor começa os instruindo, dizendo que não deveriam fazer como os pagãos, rezando, usando de muitas palavras, pensando que seriam ouvidos por Deus pela força das suas palavras. Mas quando o Senhor nos ensina o Pai Nosso, Ele nos ensina uma oração tão bonita, tão sóbria e tão direta, e que deve também sempre partir do nosso coração. Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, ou quando nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, rezando a Ele, de qualquer forma que seja, a oração precisa sempre brotar do fundo do nosso coração e não ser apenas palavras que saem dos nossos lábios, ou quando estamos rezando em silêncio, apenas algumas meditações sem nenhuma profundidade, mas a nossa oração precisa sempre partir do nosso coração, como nos ensina Santo Agostinho, porque quando a oração brota do nosso coração e aí sim passa pelos nossos lábios ou mesmo pela nossa mente, então nós nos colocamos verdadeiramente diante do Senhor, que ouve a nossa oração, mas que também nos convida a praticar aquilo que rezamos. Por isso que é bastante interessante neste trecho do Evangelho de Mateus que, quando o Senhor Jesus termina de ensinar a eles o Pai Nosso, Ele continua com um discurso a respeito do perdão, dizendo que de fato é necessário perdoar, é necessário oferecer às outras pessoas o perdão, porque quando perdoamos aos outros, nós também somos perdoados por Deus. Ou seja, com isso, entre tantas outras coisas, nós podemos também compreender deste ensinamento do Jesus que a oração precisa também se refletir em práticas concretas da nossa vida. E neste caso específico, sobre o qual o Senhor exortava, era a respeito do perdão. Estamos em tempo de Quaresma, que é tempo de conversão. E o perdão é uma maneira pela qual também nós nos convertemos ao Senhor, porque buscamos muitas vezes o perdão de Deus, mas deixamos de perdoar o nosso próximo. É difícil muitas vezes oferecer o perdão à pessoa? Sim, acreditamos, não temos dúvida disso, mas nunca vamos deixar de oferecer o perdão. Às vezes não perdoamos porque ainda não conseguimos. E tudo bem, não é um problema, porque estamos no caminho e no desejo de perdoar a pessoa. Mas quando deixamos de perdoar porque deliberamos a esse respeito e não queremos, por causa das nossas próprias forças e da nossa própria vontade, não perdoar a alguém, então estamos num caminho muito incorreto, muito errado, do qual nós precisamos nos converter. Por isso peçamos ao Senhor, na simplicidade, na singeleza da oração que brota do nosso coração, da oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensine a amar e a perdoar, para sermos desta forma perdoados por Ele. Que Deus nos abençoe.